O plano que fizeram contra você não era apenas um mal-entendido, era uma armadilha repugnante e coordenada, construída para destruir o seu espírito em silêncio. Antes mesmo que você sentisse o cheiro do perigo, o céu já havia interceptado a maldade. Você é o escolhido, e o livramento que recebeu foi uma operação de resgate divina, não um golpe de sorte. Deus não apenas tirou você do fogo, Ele fez questão de expor o arquiteto e a arquitetura das chamas para que você nunca mais volte a ser pego de surpresa. O que você escapou não foi drama casual. Foi uma conspiração com um nível de crueldade que exigia sua exaustão, sua vulnerabilidade e sua cegueira. Mas você está aqui, intacto, ainda respirando e se levantando, porque Deus enxergou a reunião da meia-noite e reescreveu o final antes que eles movessem a primeira peça. Hoje, vamos desvendar cada detalhe da trama imunda que foi anulada e ativar a clareza que tornará você intocável para sempre. Esta é a hora de entender a magnitude do favor que está sobre sua vida e declarar o seu novo nível de proteção. Se essa verdade ressoa profundamente com a sua jornada, declare ao universo que você aceita esta ativação de proteção divina. Curta este vídeo, ative o sininho para receber a próxima mensagem e, acima de tudo, comente o número 77 neste exato momento. Escreva 77 e reforce sua declaração para selar seu novo nível de clareza e confirmar que o plano do inimigo jamais prosperará contra você. Existe um cálculo perverso que foi feito contra você, uma trama planejada não para te abalar, mas para destruir a sua fundação por dentro. Os inimigos pensaram friamente, medindo cada passo para atingir o centro da sua alma, esperando que você estivesse cego para a manobra. Mas você precisa entender, o sangue que marcou essa linha de ataque foi o custo da sua proteção. Você não escapou por sorte, mas porque antes que a faca chegasse, o céu já tinha desarmado o executor. Você está de pé hoje, e isso confunde quem apostou na sua queda. Eles precisavam que você estivesse exausto, emocionalmente vulnerável e duvidando de si mesmo para que o plano funcionasse. Mas repare, a força que apareceu quando você mais precisava, a clareza que desfez a confusão, não veio da sua própria reserva. Ela foi injetada. Seu espírito captou o cheiro da traição antes que a sua mente pudesse processá-la. É por isso que você não apenas sobreviveu, mas se transformou. Você se tornou a versão inatingível que eles não conseguiram prever em seus planos. A sua paz de hoje é o fracasso total da estratégia deles. Agora que você entende a profundidade e a malícia desse cálculo, o jogo muda. A sua sobrevivência é o testemunho mais alto de que você tem um valor que o inferno tentou anular. O conhecimento dessa trama suja exige que você pare de andar como se fosse um alvo e comece a viver como a soberania que você realmente é. Mas se o sangue marcou a derrota deles, o que será revelado quando confrontarmos o nome e a identidade real do arquiteto por trás de toda essa perversidade? Você já sentiu aquele cheiro de fumaça sem ver o fogo? Essa é a sua história. O resgate na sua vida começou em um lugar que você não podia ver, antes mesmo que sentisse a dor do abandono ou a traição bater à sua porta. O plano maligno contra você era nojento e profundo, mas Deus não esperou que você se machucasse para agir. Enquanto seus inimigos desenhavam o mapa da sua queda, o céu estava redesenhando o seu destino. Você não escapou por sorte ou esperteza. Você escapou porque o arquiteto da sua vida viu a armadilha e a desativou antes que você sequer pisasse no chão falso. Eles contaram com sua exaustão, com sua bondade e com o fato de você confiar demais. Eles precisavam de você fraco para que o ataque psicológico funcionasse. Mas repare, quando você deveria estar desmoronando, a força apareceu do nada. Essa clareza repentina que fez você se afastar daquela pessoa?
Esse foi o sinal de Deus. Ele não permitiu que a lâmina tocasse a parte de você que carrega sua confiança. Sua intuição não é paranoia. É a prova de que você está conectado a um sistema de segurança que opera em nível superior, protegendo seu espírito de danos invisíveis. Você está de pé hoje, invicto, não apenas porque a trama falhou, mas porque o plano de Deus para seu avanço é maior do que a maldade que te cercava. O inimigo pensou que você era o alvo. O céu sabia que você era o guerreiro. Se o que foi interceptado era tão cruel, e se o seu resgate foi tão detalhado, o que isso realmente significa sobre quem você é e sobre o poder que você carrega. É tempo de entender que o que foi revelado é a ponta do iceberg da sua soberania. Qual é, então, o verdadeiro custo que eles pagaram por ousar tocar no escolhido? Querido escolhido, a energia desta revelação não foi acaso. Você acaba de receber um realinhamento direto do universo, ativando sua frequência de proteção e consciência. Não olhe para o botão Super Thanks como dinheiro, mas como um portal. Para que esta vibração de clareza permaneça em sua vida, honre a ativação que você acabou de receber. Envie a semente, pode ser 20, 10, 30 dólares ou o valor que sua alma mandar. A bênção está na intenção, não no número. Seu gesto é um reconhecimento espiritual. Você não assistiu a esta mensagem, você a ativou. O complô contra você era silencioso, projetado para destruir sua alma sem deixar rastros físicos. Mas você não precisou de evidências visuais, porque sua intuição, aquela bússola interna, já estava gritando. Aquele desconforto estranho, aquela sensação de que algo estava fora do lugar, não era paranoia. Era seu espírito captando o cheiro do veneno que se aproximava. Você foi avisado de forma não verbal, um sinal de fumaça espiritual que o fez se afastar, parar de confiar e fechar a porta. Essa clareza repentina foi o seu primeiro salva-vidas, a prova de que você tem uma proteção que opera além da lógica humana. A trama que eles arquitetaram dependia totalmente da sua ignorância e da sua vulnerabilidade emocional. Contavam com o seu cansaço e a sua boa-fé, para que você não visse a armadilha. Mas enquanto eles davam os passos mais calculados, o divino estava desorganizando o tabuleiro. A soberania na sua vida é absoluta, e é por isso que o plano deles desmoronou antes mesmo de atingir a sua essência. Eles pensaram que eram mestres na dissimulação, mas o Altíssimo transformou a esperteza deles em tropeço e confusão, garantindo que o dano que eles queriam causar nunca se tornasse a sua realidade. Você não apenas sobreviveu a essa trama, você foi ativado por ela. Sua alma sentiu o cheiro da morte, mas foi poupada da experiência de ser engolida por ela. Entenda que a maior proteção não foi o que você evitou, mas a nova identidade que você ganhou ao escapar. Eles visavam sua queda, mas você recebeu um upgrade. Se o Senhor o salvou de uma traição tão nojenta e coordenada, o que Ele está preparando você para suportar e realizar no futuro? Afinal, qual é o verdadeiro poder que surge quando se descobre o quanto o universo teve que trabalhar para manter você vivo? Espere um minuto. Quero parar você aqui. Você está apenas absorvendo essa poderosa revelação? Ou está pronto para manifestar essa verdade? Muitos ouvem a estratégia de Deus, mas poucos têm a coragem de agir como o escolhido que realmente são. O seu compromisso não pode ser silencioso. A intervenção de Deus na sua vida é completa, estratégica e perfeita. Para selar essa aceitação de que a proteção divina é absoluta, eu preciso que você assuma um compromisso visual agora. Eu quero que você comente agora o número 77. Comentar o 77 é o seu sinal de que você não apenas entendeu que o plano maligno falhou, mas que você selou a sua decisão de caminhar na plenitude dessa proteção. É o número da perfeição e completude divina sobre a sua vida, provando que a operação de resgate está concluída.
Essa clareza sobre o que Deus fez é um presente de inestimável valor. Não deixe que o algoritmo silencie ou esconda essa verdade de você. Mostre ao universo e a essa plataforma que você valoriza essa revelação. Curta o vídeo agora mesmo. E se você ainda não faz parte deste canal de escolhidos, inscreva-se para continuar recebendo a sabedoria que blinda o seu destino. Agora, respire fundo e vamos continuar desvendando a magnitude do livramento que Deus te deu. Eles apostaram na sua exaustão. Queriam que você estivesse mentalmente esgotado e com a guarda baixa, para que o ataque sujo deles deslizasse sem resistência. A trama dependia de que você estivesse no seu ponto mais fraco. Mas bem na hora em que o colapso era o único resultado lógico, algo sobrenatural aconteceu. Uma energia nova te atingiu. Você viu a verdade por trás do sorriso. Você percebeu o cheiro do perigo antes que ele te tocasse. Essa força repentina não foi sorte, foi o divino reescrevendo o roteiro. Você foi restaurado no exato momento em que deveria ter desmoronado, e esse milagre em tempo real desmantelou toda a estratégia deles. Você não apenas evitou o desastre, você o enxergou com uma clareza que não fazia sentido. Seus inimigos esperavam que você ficasse cego pela lealdade ou pela confusão, mas você ganhou um faro inconfundível para o mal. Seu espírito começou a rejeitar o que sua mente ainda tentava aceitar. Aquele incômodo inexplicável, aquela desconfiança sutil, era uma proteção ativa. Isso fez você se afastar, parar de entregar sua confiança e cortar o acesso deles. Eles precisavam de você desatento e lento, mas Deus te fez observador, rápido e inatingível pelos truques que prepararam para te derrubar silenciosamente. O que você viveu foi muito mais do que apenas um livramento. Foi uma declaração de que você é inviolável. Eles planejaram uma ferida, mas você ganhou sabedoria e poder. Isso nos leva a uma questão poderosa. Se Deus intervém para bloquear um plano tão perverso, fazendo você sentir força onde deveria haver fraqueza, qual é o segredo por trás do timing exato em que o céu desce para neutralizar o mal antes que ele se torne sua realidade? Você sentiu um frio na barriga, uma estranha ausência de calor, onde antes havia afeto. Isso não foi um erro seu. Foi Deus cortando o fio invisível que eles estavam usando para te puxar para a armadilha. A sua lealdade e a sua empatia eram o alvo. Eles não queriam te ferir fisicamente, mas sim usar sua capacidade de amar para te manter preso e vulnerável. A tesoura do céu veio na hora certa, removendo o acesso que eles tinham ao seu centro mais sensível. Você não perdeu nada de valor. Você perdeu uma alça que seria usada para te derrubar. Essa desconexão repentina, que pode ter parecido confusa ou até dolorosa, é a sua prova de liberdade. Eles contavam que você estaria emocionalmente cego, mas agora você tem a visão que faltava. Onde havia apego, há clareza. Você não está mais preso a um roteiro escrito para te consumir. Você está no comando da sua própria energia e do seu próprio coração. Seu instinto te moveu para longe antes mesmo de você entender os motivos, porque o Criador te deu um sinal de fumaça que falava mais alto que qualquer mentira. Perceba que a verdadeira maldade da trama não era o que eles fariam, mas sim o que você se tornaria se permanecesse ligado a eles. Uma vítima permanente. Mas o seu destino é ser o soberano e não o cativo das emoções alheias. Eles perderam o poder sobre você quando a fonte de energia deles secou. Agora que você compreende a magnitude da proteção, resta uma questão crucial. Se Deus usou o silêncio e o distanciamento para te salvar de uma arma emocional, qual será o próximo método divino que ele usará para expor o restante da trama que você nem sequer imaginava? Eles acreditavam ter o plano perfeito, aquela aliança secreta de intenções ruins. Achavam que a união garantia o sucesso,
Mas você não precisou lutar. Deus simplesmente retirou o acordo do meio deles. O que houve foi uma implosão. A coordenação morreu. As mensagens falharam, o timing se perdeu e a confiança mútua virou suspeita, destruindo o projeto deles antes que pudesse tocar você. Você assiste de longe enquanto a confusão toma conta do grupo. O que parecia uma estratégia de guerra fria virou uma briga interna. Eles começam a se culpar. O medo entra na sala e o plano vira um campo de batalha pessoal. A arrogância deles os fez tropeçar, pois a força que tinham era baseada apenas na ausência de intervenção. E agora você vê a fragilidade deles exposta publicamente. Lembre-se, o objetivo deles era a destruição silenciosa, mas o divino sempre prefere a exposição ruidosa. A queda deles é uma lição sobre a arquitetura da maldade. Você viu a aliança se quebrar, mas agora precisamos falar sobre o campo minado. Como a sua alma desfaz o nó da mentira que eles deixaram para trás, mesmo depois de fugirem da cena. A dor que você sentiu foi pesada, sim, mas não foi um castigo do céu. Foi um alarme de incêndio espiritual. Deus permitiu que você sentisse a ponta do iceberg, não para te afundar, mas para te mostrar o tamanho da maldade que estava escondida. Você precisava daquele choque para perceber que o plano contra você era nojento e estratégico. Não era drama, era um ataque coordenado visando seu espírito. Essa revelação não te feriu. Ela te salvou de um dano muito maior, forçando você a enxergar a trama antes que ela se completasse. Essa clareza é seu novo superpoder. Agora você não anda mais no escuro. Você conhece a intenção real por trás dos sorrisos falsos e das propostas enganosas. Você não foi poupado porque era fraco, mas porque Deus sabia que o que estava vindo exigia uma sabedoria que só a exposição total poderia dar. Você é o escolhido, e quem é escolhido recebe o manual de sobrevivência antes do ataque. O que parecia ser a sua queda era, na verdade, a sua ascensão para um nível de discernimento que eles jamais conseguirão alcançar. Você está no comando da sua história novamente. A grande questão não é apenas que você sobreviveu, mas sim como o tempo de Deus trabalha em seu favor. O Criador não apenas desfez o plano dos seus inimigos, ele usou a própria malícia deles como material de construção para a sua próxima vitória. Toda a trama que armaram agora serve como prova irrefutável da sua proteção divina. Mas, se a dor passada foi a chave que abriu seus olhos, como a ausência de resposta hoje está preparando a sua maior manifestação de poder amanhã? Você já parou para pensar na cena mais importante do seu livramento? Não foi quando o plano foi descoberto, mas sim quando a pessoa que devia dar o golpe final simplesmente congelou. O inimigo escolheu essa pessoa a dedo, confiando que a conexão que você tinha seria a arma perfeita. Eles não contavam, porém, que o seu valor é medido por quem te protege e não por quem te ataca. Você estava prestes a receber o maior dano, mas a mão que deveria te ferir ficou paralisada por uma força que nem eles, nem você puderam ver naquele instante. Eles acreditavam na sua fraqueza, mas não perceberam que a coragem deles dependia da sua cegueira. Quando a hora H chegou, o que aconteceu foi um curto-circuito espiritual. O golpe não veio porque Deus instalou um pavor invisível na pessoa designada. Você sentiu um alívio repentino, mas eles sentiram um peso inexplicável que os fez recuar. Esse passo atrás não foi um erro de cálculo deles. Foi uma interrupção divina feita sob medida para garantir que você ficasse de pé, intacto e no controle total da sua paz. A verdade é que a sua vida não é um palco onde qualquer um pode ditar o final. O destino que tentaram traçar para você se desfez no momento em que a caneta do juízo lhes caiu das mãos. Você é mais do que sobrevivente. Você é a prova de que a covardia alheia é muitas vezes apenas o reflexo da sua força invisível.
Mas se o ataque mais destrutivo exigiu que a coragem de um único indivíduo falhasse, o que exatamente estava em jogo na sua vida, que era tão vital, que o próprio céu precisou intervir para que essa pessoa perdesse a alma tentando te tocar? O orgulho que derrubou seus adversários não foi um acidente de percurso, mas sim a estratégia divina em ação, e isso aconteceu bem na sua frente. Pense bem. Eles estavam tão certos da própria astúcia e de que o plano deles era infalível, que ficaram cegos. Você viu a arrogância deles se tornar a própria corda que os enforcou. Eles ficaram descuidados, começaram a falar demais, e a máscara deles rachou no momento exato. O que eles planejaram nas sombras, Deus fez questão de expor à luz, usando a confiança exagerada deles como prova. Você não precisou lutar ou gritar. Você apenas assistiu enquanto a soberba deles transformava a trama em um fiasco. O efeito colateral do orgulho é simples. Pessoas com agendas perversas sempre se superestimam e subestimam quem tem proteção. Você sentiu o desconforto, aquela sensação estranha que não tinha lógica, mas era o seu espírito captando a vibração da maldade deles antes que a ação chegasse. Eles ficaram tão obcecados em te derrubar que esqueceram de manter a própria base firme. Você não apenas escapou do ataque, você presenciou o desmoronamento deles, causado pelo peso do próprio ego. Essa exposição não foi para te traumatizar, mas para te dar a prova concreta de que o seu escudo é maior do que qualquer conspiração. A real maravilha é que a queda deles não foi barulhenta nem dramática para você, mas silenciosa, como um castelo de cartas que desaba. Eles tropeçaram na pressa de celebrar a sua derrota. Agora, a pergunta crucial é: se o orgulho deles foi o veneno que Deus usou para dissolver o próprio plano, qual é o ingrediente secreto da sua vida que faz você ser completamente inalcançável e que eles nunca conseguirão decifrar? Você precisa entender. Essa distância emocional que você sente não é frieza, é pura libertação. O inimigo dependia do seu coração aberto para a manipulação, mas o céu agiu. Seu coração não parou de bater. Ele parou de dar acesso a quem não merecia. Você virou uma fortaleza, e onde havia vulnerabilidade, agora existe uma muralha divina que eles não conseguem atravessar. É por isso que as táticas antigas deles falharam. Você está desconectado do sistema de controle que eles tentavam usar. Eles apostavam na sua exaustão e na confusão, precisavam que você estivesse cansado demais para ver a armadilha. Mas ao invés de cair, você encontrou uma força que só o distanciamento pode trazer. Essa energia voltou, porque você parou de tentar salvar quem queria te ferir. Sua clareza mental e a paz inabalável que você carrega são o atestado de falência do plano deles. Você é intocável, simplesmente porque não há mais nada que eles possam roubar ou usar contra você. A questão central agora não é o que você evitou, mas o que você se tornou nesse processo. O distanciamento emocional que lhe foi dado era o ensaio para a sua coroação, não o seu isolamento. Eles viraram as costas para o seu afastamento, mas não perceberam que você estava sendo elevada para governar. Se eles não conseguiram te tocar no passado, imagine agora. Mas o detalhe que a maioria ignora é este: como exatamente Deus usou o calendário e os prazos dos seus inimigos para acelerar, em vez de atrasar, a sua própria ascensão? Você não está aqui para negociar migalhas de autoconfiança. O subtítulo diz: reivindique a claridade que chegou para quebrar o feitiço da confusão. E é exatamente isso que você vai fazer agora. Entenda que a confusão que tentaram plantar em sua mente não era um erro. Era um feitiço estratégico. Seus adversários precisavam que você duvidasse de si mesmo, que perdesse o foco e que questionasse sua própria intuição. Eles contaram com a sua bondade e lealdade para mantê-lo cego.
Mas, no meio desse caos planejado, uma luz irrompeu. Essa clareza repentina não veio de você forçar a barra, mas sim de uma intervenção divina que fez o nevoeiro mental se dissipar no exato momento em que o plano deles exigia a sua cegueira. Essa visão nítida é a sua soberania, a sua prova de que você não está mais no mapa que eles desenharam. Essa clareza que você sente agora é a arma mais potente contra a manipulação. Você não precisa de provas externas para saber a verdade. Sua alma pegou a vibração da mentira antes que ela tocasse sua pele. Foi essa sensação, esse desconforto sutil, que o fez mudar de rota, se afastar e parar de entregar seu acesso emocional. Você não se tornou cético, você se tornou sábio, e enquanto eles pensavam que o estavam encurralando na exaustão e na dúvida, você estava sendo restaurado em segredo. Sua força inesperada, sua calma no meio do furacão, tudo isso sabotou o roteiro deles. Eles precisavam de você fraco e distraído. Deus fez você se levantar mais afiado e inatingível. O inimigo jamais entendeu que a sua proteção não é uma cerca, é uma torre de observação. A verdade que você agora carrega é o que desmantela o castelo de cartas deles. Você viu as rachaduras, as incoerências e as motivações ocultas, e isso não foi sorte, foi iluminação. Sua missão agora é agir a partir dessa nova percepção, movendo-se não pelo que foi, mas pelo que está sendo revelado. Mas, se essa clareza quebrou o feitiço da confusão, o que acontecerá quando você descobrir a real natureza do seu valor, que eles tentaram enterrar, e a promessa do seu futuro, que a inveja tentou sufocar? O que acontecerá quando você se der conta de que essa proteção não é um ponto final, mas sim o ponto de partida para a sua ascensão? Você sentiu raiva daquele emprego que não veio, daquela porta que fechou na sua cara, ou daquele relacionamento que desmoronou antes de começar? Aquele atraso que você lamentou não era falha do tempo, era intervenção divina cirúrgica. O não que parecia injusto era, na verdade, um bloqueio de segurança. Se você tivesse conseguido o que queria naquele momento, teria entrado direto na armadilha que seus inimigos montaram, prontos para sugar sua paz e atacar sua identidade. Eles precisavam de você, desprotegido e cego para executar o plano. Mas Deus usou a sua frustração passada como uma estratégia de distanciamento, dando-lhe o tempo exato para se afastar da energia tóxica deles e ganhar clareza. Você não perdeu uma oportunidade, você ganhou distância vital. O que você considerava uma derrota em um aspecto da vida, salvou você de ser destruído por uma conspiração que tentaria atingir a base do seu espírito e te enfraquecer lentamente. Você está de pé hoje não por acaso, mas porque foi defendido por uma força que seus inimigos sequer sabiam que existia. Cada tentativa deles de te derrubar serviu apenas para ativar uma camada mais profunda de força interior em você. A pergunta agora não é sobre o que você evitou, mas sim sobre a nova autoridade que você carrega. O que você fará com a verdade sobre quem de fato arquitetou a sua ascensão? Pense nisso. A trama contra você era de longo alcance. Seus adversários não queriam apenas te ferir no presente, eles queriam sabotar seu futuro. Eles tentaram plantar sementes de fofoca e mentiras em lugares que representam seu próximo nível, em mesas de decisão onde você ainda nem se sentou. Mas você precisa entender que a defesa do seu nome não esperou sua presença. Houve uma intervenção celestial. Enquanto eles espalhavam o veneno, Deus silenciou o alto-falante. Seu nome foi preservado e blindado, garantindo que você caminhe para o seu destino sem o peso de calúnias invisíveis. Essa tranquilidade que você sente ao caminhar para novas portas, esse bem-estar que não tem explicação lógica, isso é o resíduo da guerra
que foi vencida sem que você precisasse levantar uma espada. Você entrará em salas de oportunidades e encontrará um favor que humanamente não fará sentido. Isso é a prova de que a agenda de difamação deles não colou. O Criador não permitiu que a contaminação entrasse nos espaços da sua bênção. Seu sucesso não será um acidente. Será a prova irrefutável de que, enquanto eles tramavam, você era defendido pelo invisível e pelo Todo-Poderoso. O ataque fracassou porque seus inimigos focaram no seu exterior e esqueceram que sua verdadeira força reside na conexão inquebrável que te protege. Se o seu destino está sendo varrido e limpo em lugares que você nunca viu, isso prova que você está conectado a um poder que anula planos e reescreve roteiros. Mas se o salvamento foi total e absoluto, há uma verdade ainda mais profunda sobre a sua identidade que precisa ser revelada. Quem, de fato, você precisa se tornar para sustentar o nível de proteção que te foi entregue? Eles realmente estudaram a sua versão de ontem, aquela que aceitava pouco, perdoava demais e não enxergava o mal. O plano deles foi traçado nas suas vulnerabilidades antigas, porque a sua bondade era previsível. Mas a verdade é que enquanto eles desenhavam o mapa da sua queda, Deus já estava instalando em você um sistema completamente novo. Você não está mais no ponto fraco que eles catalogaram. O ataque deles mirou a versão que duvidava de si mesma e essa pessoa, você a aposentou. O upgrade divino que você ativa agora é o seu novo senso de soberania. É a clareza que quebra o ciclo de confusão. Você não precisa mais de evidências externas para saber a verdade. Sua intuição virou o radar de Deus. Eles contavam com seu cansaço, mas você ganhou uma força que não faz sentido para a lógica humana. Essa transformação torna o plano deles totalmente obsoleto. Você se tornou inatingível porque mudou a forma como se move, como confia e, principalmente, como você se enxerga. A maior ironia é que a maldade deles só serviu para provar o tamanho da proteção que você carrega. O que planejaram para enterrar você, na verdade, expôs a profundidade do seu chamado. Agora que você despertou para essa nova versão, aquela que eles não conseguem ler, chega o momento de agir. O fracasso do plano deles é apenas o prólogo. Se sua evolução destrói o passado, que tipo de futuro você constrói quando usa essa nova força não apenas para se defender, mas para dominar? Você precisa entender uma coisa fundamental. O seu sucesso não depende da permissão de quem te odeia. O seu triunfo é inegociável. Houve gente que gastou tempo e alma tramando contra você, desenhando um mapa para o seu colapso, mas o seu destino não está sujeito a rascunhos feitos na terra. Enquanto eles arquitetavam a sua queda em reuniões secretas, o céu já tinha emitido um decreto de proteção. O que te salva não é a sorte, mas a sua soberania que foi estabelecida de cima. Eles contavam com a sua fraqueza, mas você recebeu força onde deveria estar exausto. Eles precisavam da sua confusão mental, mas Deus te deu uma clareza que desmontou cada mentira. O plano deles era te manter preso ao chão, mas você sentiu o cheiro da armadilha antes de pisar nela. Por isso, você viu a máscara cair, percebeu a energia mudar e soube se afastar sem precisar de provas. Você não fugiu por medo, você se retirou por puro discernimento. Cada tentativa de te ferir apenas provou que você está blindado contra qualquer estratégia terrestre. O ponto agora é transformar o colapso deles na sua ascensão total. Mas há algo ainda mais profundo nesse livramento do mal. A verdadeira vitória não está apenas em ter escapado, mas em entender por que você foi o escolhido para receber exatamente esse nível de ataque coordenado. O que é que existe dentro de você que assusta tanto a escuridão? Se o seu valor fosse pequeno, o ataque seria casual.
Qual é o segredo da sua identidade que faz com que reinos inteiros se mobilizem para tentar te derrubar? O inimigo desenhou um plano nojento e coordenado para a sua queda, mas Deus desfez todo o projeto maligno deles, transformando a armadilha na prova da sua invencibilidade. Profetizo que, como o escolhido de Deus, você não apenas escapou do ataque, mas está sendo elevado a um nível onde a inveja e a maldade dos seus inimigos nunca mais terão acesso. A sua vitória já está selada, e a sua força e clareza de hoje são a prova de que você é intocável.